Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a porta de acesso à vida eterna. Em João, capítulo 10, o versículo 9, diz assim: Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Amém? Eu sou a porta. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, sabemos que existem muitas portas, muitas opções que se apresentam a nós, mas somente Jesus afirma que é a porta pela qual podemos entrar. E tem mais, ele mesmo afirma que é a porta verdadeira, e somente por ela é possível achar pastagens. Jesus diz também que ele é a única porta que nos leva à vida eterna. Não é uma porta fácil de passar. Jesus diz que a porta é estreita e requer muita busca. Porém, a palavra de Deus nos atenta sobre a porta da perdição, que é uma porta larga, ampla, e muitos, infelizmente, entrarão por ela. Irmãos, em nossas vidas existem portas que precisam ser fechadas e outras que estão esperando para serem abertas. Contudo, já que o próprio Mestre diz que ele é a única porta para a vida eterna, vejamos quais são as vantagens que essa porta nos oferece. A primeira vantagem: Jesus é a porta mais segura. Em João capítulo 10, versículos 28 e 29, dizem assim: Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Irmãos, vimos aqui que a nossa segurança vem do Senhor. Só nos sentimos verdadeiramente seguros quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele é infinitamente maior que todos os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas falhas e nossos pecados. Ele é poderoso para nos proteger dos ataques do inimigo e para nos dar a vitória na maior luta, mesmo quando ninguém acredita que podemos vencer. Contudo, meu irmão, meu amigo, devemos esclarecer que reconhecer que Jesus é a porta não é o suficiente. Isso não faz com que acessemos a Deus e tenhamos a salvação. Para isso, é necessário dar um passo e entrar por Ele.
Estar perto da porta também não é o suficiente. Aquele que está a 5 centímetros da porta está em situação igual àquele que se encontra a 5 quilômetros. Não entrou por ela. Nenhum dos dois entrou por ela. Meu irmão, meu amigo, reconhecer que Jesus é o Salvador e ter simpatia por Ele não é o suficiente. É necessário se comprometer com Ele em fé. Você deseja, meu amigo, ter um compromisso com Jesus? Este é o momento. Este é o momento. Segunda vantagem, Jesus é a porta para a comunhão. Ele permite a passagem. Em João capítulo 10, versículo 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Realmente, Deus nos criou para vivermos em comunhão. Algumas vezes é bom estarmos sozinhos, mas viver constantemente sozinho não é bom. Deus vive em perfeita comunhão com o Filho e o Espírito Santo. E nós somos chamados para amar o nosso próximo e transformar o mundo à nossa volta através da comunhão. E vimos aqui que Jesus é a porta para a comunhão. E o passar por esta porta é viver a intimidade com Jesus. São os crentes que entenderam o chamado para viver a intimidade e a experiência com Cristo. Portanto, queridos irmãos, se queremos impactar o mundo, devemos deixar que Jesus brilhe em nós e damos um bom testemunho quando convivemos com outras pessoas. A terceira vantagem: Jesus é a porta para a liberdade. Os seus entram e saem. Em João capítulo 10, versículo 9 ainda, diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, todos nós entendemos que a liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo ser humano. Para alcançar a liberdade, já foram feitas manifestações e revoluções, foram travadas guerras e muito sangue já foi derramado. Mas a verdadeira liberdade só pode ser experimentada através do derramamento de sangue de uma pessoa, Jesus. Irmãos, o sacrifício perfeito de Jesus liberta todo aquele que escolhe acreditar. Pois nenhuma corrente é capaz de resistir ao poder libertador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. A
liberdade é muito valorizada, meus irmãos. Por isso, todos nós queremos ser livres. Mas será que todos entendemos o que é liberdade? Irmãos, a Bíblia explica claramente que a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. Por isso, Jesus é a porta para a liberdade, onde os crentes entram e saem e encontram pastagens. Até porque, meus irmãos, não existe pastagem que possa ser encontrada e usufruída por nós, independentemente de Jesus. Sempre o achar pastagem só será possível por intermédio de Jesus. A quarta vantagem: Jesus é a porta para a glória do Pai. Em João capítulo 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, sabemos que glória é sinônimo de grandeza e fama. Por isso, nada, nem ninguém tem mais glória do que o nosso Deus. A glória de Deus brilha mais do que o sol. A glória de Deus revela a sua majestade e poder. Olha, meus irmãos, nós fomos criados para honrar e glorificar ao nosso Deus, para exaltar o seu nome e dizer ao mundo como Ele é grandioso, maravilhoso e cheio de amor. Portanto, meus irmãos, meus amigos, devemos glorificar a Deus com todas as nossas forças e com todo o nosso fôlego. Por isso, esta é a porta para a glória do Pai Celestial. A quinta vantagem: Jesus é a porta que está sempre aberta. Em João capítulo 6, versículo 37, diz assim: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, o texto nos dá o entendimento de que Jesus procura fazer tão somente a vontade do Pai que o enviou. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O próprio Jesus diz: De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 40. Esta é a razão desta porta estar sempre aberta. Assim, meus irmãos, meus amigos, com esta mensagem, aprendemos hoje que Jesus é a porta, ou melhor, a única porta que nos leva à vida eterna. Pois Ele próprio diz assim, em João capítulo 10, versículo 9, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Portanto, queridos irmãos,
queridos amigos, destacamos no final desta mensagem 5 vantagens que esta porta, ou seja, Jesus, nos oferece ao passarmos por ela. A primeira vantagem, Jesus é a porta mais segura. Nesta porta, Jesus nos dá a garantia de vida eterna e a segurança de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A segunda vantagem, Jesus é a porta para a comunhão. Ele permite a passagem. Aqui, nesta porta, aprendemos que ao passarmos por ela, estaremos em comunhão com Jesus, viveremos a intimidade com Ele. Porém, só passam por ela aqueles que entenderam o chamado para viver a intimidade e a experiência com Cristo. Quem foi redimido por Jesus, entrará e sairá e achará pastagem. A terceira vantagem, Jesus é a porta para a liberdade. Os seus entram e saem. Nesta porta, Jesus é o único acesso legítimo, não apenas para os que desejam servir na congregação de Deus. Ele o é porque ele representa diretamente para cada pessoa a única porta para a salvação, para a libertação. Nela, os salvos têm liberdade de entrarem e saírem. A quarta vantagem, Jesus é a porta para a glória do Pai. Irmãos, esta porta nos dá a plena certeza de que Jesus é realmente o único caminho ao céu e que toda sua obra é tão somente para honrar e glorificar ao Pai Celestial. Em João, capítulo 14, versículo 6, afirma dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A quinta vantagem, Jesus é a porta que está sempre aberta. Esta porta nos dá o entendimento de que Jesus procura fazer tão somente a vontade do Pai que o enviou. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O próprio Jesus diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, versículo 40. Portanto, meu irmão, meu amigo, se você já entrou pela porta, você tem saído por ela para apresentá-la a outros que ainda não passaram por ela? É uma pergunta, queridos. Essa pergunta é para todos nós. Se você já entrou pela porta, você tem saído por ela para apresentá-la a outros que ainda não passaram por ela? Olha, meu amigo,
Sem uma porta, a vida é restrita. Jesus é a porta. Aquele que entra por ele encontra salvação e a verdadeira vida abundante. Por isso, meu irmão, meu amigo, entre pela porta. Assuma um compromisso de fé com Jesus. Saia pela porta. Não fique no conforto do aprisco, guardando-o apenas para você. Apresente Jesus a outras pessoas, para que elas também possam desfrutar da salvação. E lembrem-se, a porta para a vida eterna é estreita, mas está sempre aberta, aguardando aqueles que queiram passar por ela. Pensamos nisso, meus irmãos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.